Brian Elam, um homem que enfrentou uma experiência de quase morte, compartilha sua história. Exposto a produtos químicos tóxicos durante seu serviço militar, ele desenvolveu doenças autoimunes que afetaram todos os órgãos de seu corpo. Em 15 de janeiro de 2017, Brian entrou em um estado grave de insuficiência cardíaca. Após horas de luta pela vida na sala de emergência e transferência para a UTI, ele sentiu que estava prestes a morrer. Com os olhos fechados, ele pediu a Deus que o levasse. Foi então que experimentou sua própria morte, um forte tremor e um estalo em seu corpo, seguidos por uma sensação de paz e alegria. No entanto, tudo o que ele via era um túnel escuro, como o espaço sideral sem estrelas ou planetas. Agora imerso nesse vazio, sentia-se atraído por algo maior. O amor e a alegria preenchiam seu ser, e ele compreendia que ali, naquele espaço, só existia essa sensação. Ele não estava sozinho, sentia a presença de Jesus, que o acompanhará antes da morte. Percebendo uma luz atrás de si, Brian sabia que ela sempre estivera lá, apesar do vazio negro que o cercava. Sem precisar se virar fisicamente, ele focalizou a luz em 360 graus. O desejo de estar com ela era irresistível, e, num instante, ele estava lá. O tempo parecia distorcido e rápido e prolongado simultaneamente. A luz era deslumbrante, e Brian sentiu sua inteligência expandir exponencialmente. Memórias de toda a sua vida surgiram sem confusão. Ele ansiava por alcançar o fim dessa luz, embora sua distância fosse impossível de calcular. Olhando para todas as direções, não conseguia avistar o fim daquela luz. Quando percebeu que ela não machucava seus olhos, soube que estava diante de Deus. O Criador disse: "Você pode entrar." Sem hesitar, Brian mergulhou na luz. Era Deus, mas não tinha uma forma física. A luz parecia ser o próprio amor divino, manifestado como um brilho intenso. Sentiu esse amor fluindo em sua alma, sem resistência. Era como um cobertor quente em um dia frio, proporcionando segurança e proteção. Por meio desse amor, Brian começou a compreender tudo sobre sua vida e a história da humanidade. Era uma compreensão plena, algo que só Deus poderia ter. Ele percebeu que Deus tinha um único pensamento, contendo todo o conhecimento. Esse pensamento era Jesus Cristo. Brian expressou o desejo de ver Jesus, e a luz se abriu para ele. Na grande sala à sua frente, incontáveis seres humanos brilhavam com amor intenso. Mas Brian estava focado em Jesus, cujo rosto se destacava entre todos. Contudo, mais à periferia de sua visão, contemplava o rosto belo de Jesus. O olhar do Salvador era de total misericórdia e amor, mesmo diante de um grande pecador, arrependido e cheio de contrição antes da morte. No entanto, Brian não conseguia fixar a imagem do rosto de Jesus em sua mente. Era como folhear rapidamente um caderno de animações, incapaz de reter a memória visual. Por algum motivo que ele não compreendia, Deus não permitiu que trouxesse de volta essa imagem. A verdadeira importância estava na experiência e no amor infinito que sentirá. Brian simplesmente amava Jesus, e todos o amariam, pois ele era perfeito. A misericórdia de Jesus lhe concedeu perdão. Juntos, revisaram seus pecados em profundidade, bem como suas boas ações e toda a vida. Todos os seres celestiais testemunhavam essa revisão, mas Brian não sentia vergonha. Sabia que eles já haviam visto tudo. Lembrando-se de sua infância e da morte de sua bisavó, Brian rezou autenticamente pela primeira vez, entregando seu coração a Deus. Sentiu o calor divino, a certeza de que sua oração seria atendida. Desde então, nunca mais se preocupou. Ele perguntou a Jesus se aquilo realmente aconteceu, se Jesus havia respondido à sua oração. Jesus confirmou que sim, e foi maravilhoso para ele. Talvez ele devesse mencionar também que não havia sons audíveis, tudo era silencioso. Mas o que Jesus lhe dizia era impresso em sua mente, como se estivessem conectados. Ele podia sentir os pensamentos de Jesus e Jesus podia sentir os dele, assim como os de todos os outros seres ali. Ele estava com a próxima pergunta que Jesus lhe fez. Jesus disse: "Bem, por que você quer voltar?"
E não era uma pergunta simples, era sobre qual seria o propósito dele para voltar. Não era apenas para voltar e aproveitar a vida e as coisas que vêm com ela. Ele começou a tentar encontrar várias razões que achava válidas, mas tudo o que ele dizia parecia vazio. Não era porque não eram boas razões, mas porque ele ainda não estava percebendo a ordem correta das coisas. A ordem é colocar Deus em primeiro lugar. Foi então que ele se deu conta, enquanto pensava nisso e sentia o amor de Deus o inundando, que ele queria devolver esse amor. Deus nos ama tanto que esse amor nos faz sentir que podemos fazer qualquer coisa se conseguirmos nos agarrar a isso. Nossa vida será maravilhosa. E foi isso que ele percebeu. Devido ao amor de Deus, ele queria voltar e compartilhar isso com os outros. Ele sabia que isso era o que mais alegraria a Deus. Não havia nada mais importante para Deus do que ter o máximo de pessoas no céu com ele. Então ele disse: quero voltar para amar os outros. E Deus disse: isso é bom. Esse é o propósito. E não era apenas para ele. Embora tenha sido dito especificamente para ele, ele acredita que isso é algo que todas as pessoas devem fazer. Nosso propósito é amar a Deus e amar os outros, compartilhando esse amor com eles. Ele disse que ele precisava rezar mais, e não eram simplesmente orações rotineiras. Embora essas fossem boas e importantes, ele queria mais orações que envolvessem sua vida além de fazer boas obras. Fazer coisas que ajudassem outras pessoas não eram coisas que o salvariam, Jesus já havia mostrado como o salvou. Não precisamos fazer coisas magníficas e maravilhosas que chamem a atenção de todos os outros seres humanos, precisamos chamar a atenção de Deus, e isso significa colocar Deus na ordem correta. Jesus também lhe disse que ele precisava sofrer com alegria. Esse é um conceito difícil, no entanto, aqui está Deus, que morreu em uma cruz. Não só morreu na cruz, mas sua vida inteira foi de sofrimento. Ele nos mostrou que mesmo em sua glória, teria que carregar aquela cruz para nos salvar. Ele percebeu como poderia pensar que evitaria sua própria cruz, caminhou de volta pelo túnel e, ao fazer isso, percebeu que estava voltando ao seu corpo. Foi um momento estranho, como se estivesse sendo puxado para trás, mas com uma sensação de aceitação e paz, sabendo que tinha uma missão e um propósito claros para cumprir. Ao voltar, sentiu a dor novamente, mas com uma nova perspectiva. Sabia que a dor e o sofrimento tinham um propósito maior, que faziam parte do plano de Deus, e que ele deveria suportá-los com alegria. O retorno à vida foi um desafio, ele teve que passar por mais sofrimento, incluindo um transplante de coração. Cada desafio foi uma oportunidade de demonstrar amor e paciência, de ser um exemplo vivo do amor de Deus para os outros. A terceira coisa que Jesus lhe instruiu foi compartilhar o amor dele. Essa tarefa, embora pareça simples, é complexa e desafiadora. Como seres humanos, muitas vezes nos ofendemos com os pecados e ações dos outros. Temos que aprender a amar as pessoas, mesmo enquanto desaprovamos suas ações erradas. Não devemos julgar as pessoas, mas devemos guiá-las de volta ao caminho do bem com amor e compreensão. Ao voltar ao seu corpo, trouxe consigo uma nova missão e um entendimento mais profundo do amor de Deus. Mesmo enfrentando novos desafios e sofrimentos, sentia uma paz e uma alegria profundas, sabendo que estava cumprindo o propósito de Deus para ele. Quando voltou à vida, o médico confirmou que ele havia morrido e ressuscitado. Para alguém que, como psicoterapeuta, não acreditava em experiências de quase morte e pensava que eram apenas reações neuroquímicas, isso foi uma revelação. A continuidade da consciência mesmo com o cérebro e o coração inativos desafiava todas as crenças e treinamentos anteriores. Quando fez o transplante, os médicos ficaram surpresos com o estado do seu coração antigo. Descreveram múltiplas áreas de cicatrização severa que normalmente teriam impedido o coração de funcionar corretamente. Para eles, era um milagre médico, mas ele sabia que era um milagre de Deus. Agora, com um novo coração, enfrenta a vida com um renovado senso de propósito. Compartilhar o amor de Deus é o objetivo principal da sua vida. Mesmo quando comete erros, confia que Deus transformará suas tentativas sinceras em algo bom. Sua experiência mudou sua vida de maneiras profundas e duradouras.
Cada dia é uma oportunidade de cumprir a missão que Jesus lhe deu, em amar a Deus acima de tudo e compartilhar esse amor com os outros. E essa é a beleza do nosso Deus. Quando olhava para o rosto dele, era a misericórdia. Ele não estava condenando pelos pecados, mas salvando de si mesmo. Foi porque o amava, escolheu naquele vazio escuro. Fez a escolha consciente de se virar e olhar para ele, de querer estar com ele, de querer ver Jesus. Essas eram coisas que não poderiam ter vindo de nenhum outro lugar além do amor impelindo a alma, dizendo que ali era onde pertencia. Se gostou dessa experiência de quase morte, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e comente sua opinião. Obrigado por assistir. Se você quiser ouvir outra história de experiência de quase morte, clique no vídeo sugerido que está aparecendo agora mesmo.